agora o destaque de Matheus Meirelles. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, admitiu que a divulgação de um vídeo pelo canal de comunicação do Palácio do Planalto, que exalta o regime militar, foi um erro de procedimento. Nesta terça-feira, o general compareceu a uma audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Santos Cruz explicou que o vídeo foi divulgado por contatos normais de WhatsApp e que, por um equívoco, também acabou sendo disparado pela rede social da SECOM. O chefe da Secretaria de Governo destacou que a publicação do vídeo não estava prevista e assumiu a responsabilidade pelo erro, que, segundo ele, foi cometido por um funcionário público. É um funcionário com 26 anos de serviço, trabalhando no governo do Itamar Franco, no governo do Lula, da Dilma. Não tem nenhuma conotação ideológica, não foi uma coisa proposital por uma pessoa que não tem nenhuma má-fé no procedimento, e é por isso que eu assumo totalmente a responsabilidade, porque eu venho de uma instituição onde o chefe é responsável pelo que acontece, pelo que deixa de acontecer. O ministro afirmou que se tratou de um erro simples, sem maiores consequências. Santos Cruz ressaltou também que estão sendo tomadas medidas para que esse tipo de incidente não se repita. O material foi divulgado no último dia 31 de março, data em que a instauração da ditadura militar no Brasil completou 55 anos. Professor. Fez bem, reconheceu o erro. É assim que acontece. Houve um erro, foi identificado qual é que foi o funcionário, o ministro explicou quem é o funcionário, houve esse equívoco. É assim, quando se aponta um problema e é corrigido, tem de se louvar a correção do erro. E foi um erro e nós deixamos bem claro aqui, historicamente, como é que se posicionou 64. Tem um monte de picaretas aí, gente que não tem formação em história, não fez licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, mas disserta com maior tranquilidade sobre qualquer assunto, até sobre buracos negros. Eles acham que tem condições de fazer tudo. Querem falar sobre 64, faz até filmes, picaretas, tal, para tentar discutir questões tão complexas como uma historiografia tão vasta, e para fazer uma pesquisa, você precisa ter o métier do historiador, aquilo que o Mark Bloch chamava do ofício do historiador, tal. E as questões de 64 têm de ser analisadas com muito cuidado, que foi um golpe de Estado, inegável que foi um golpe de Estado, só, né? Que era para, como nós explicamos aqui, fazia parte, infelizmente, da política brasileira republicana. A República começou como um golpe de Estado, reacionário e conservador e antinegro, vale destacar, 15 de novembro de 1889, naquela conjuntura muito complexa com a abolição da escravidão, com a chegada de imigrantes, um momento de surgimento, de fração pequeno, mas ainda de uma classe média urbana, do significado que foi o abolicionismo, do que seria um terceiro reinado naquela conjuntura com a princesa Isabel, etc, etc, com medidas reformistas como de Joaquim Nabuco e André Rebouças, que era transformar o negro em cidadão, e para ser cidadão era necessário ser o proprietário de terras. A referência de Rebouças e Nabuco é justamente os Estados Unidos, etc, etc. E ao longo da história republicana, que nasceu por um golpe, né, o número de rebeliões militares, tal, né, como por exemplo na década de 20, 1922, 1924, a Coluna Prece, depois a Revolução de 30, os episódios de 1932, da intentona comunista de 35, do golpe do Estado Novo de 37, do golpe integralista de 38, da queda de Vargas ao 29 de outubro de 45, golpe também. Depois os episódios de agosto de 54 envolvendo Getúlio Vargas e uma rebelião militar que termina com o suicídio do presidente na manhã no dia 24 de agosto. No governo, antes do JK assumir em novembro de 55, nós tivemos 3 presidentes e 2 tentativas de golpe. Depois, no governo JK, 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças. Os episódios de 1961 com a renúncia de Jânio Quadros e também uma tentativa de golpe militar, e depois os episódios 64, onde que você termina essa trágica continuidade que começa lá em 1889 e termina em 64. Desde então, as pessoas sensatas que entendem o que é política, ninguém mais fala em golpe militar, mas 64 foi um golpe. O ministro se referiu ao vídeo, pediu desculpas, etc, tal, apresentou o que aconteceu e a vida segue.